Olá a todos, neste vídeo iremos estudar e ver aplicações do volume e área do prisma, da pirâmide, do cilindro e do cone. Ora bem, para construir estes sólidos, poderás ver o vídeo GeoGebra 3D Construção de Sólidos. Começamos pelo prisma. Volume do prisma, área da base vezes a altura. A base poderá ser diferente, poderá ser um polígono, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono ou um hexágono. Neste caso é um hexágono regular. Veremos como podemos calcular a área deste hexágono regular mais à frente, mas as outras áreas do retângulo, do quadrado, do triângulo serão relativamente simples de determinar e depois será só multiplicar pela altura para descobrir o volume. Em relação à área do prisma, é composto por a área lateral e duas vezes a área da base. O volume é o espaço ocupado e a área seria, uma definição não muito correta, mas dizendo assim, a quantidade de material que seria necessário para fazer esta caixa, por assim dizer. Assim sendo, o que é que esta caixa tem? Tem duas bases, precisamos de calcular a área da base, multiplicar por 2, porque são duas bases, e temos aqui a área lateral. Neste caso, como estamos perante um hexágono regular, seria determinar a área de um dos retângulos e multiplicar por 6. Em relação à pirâmide, o volume é a área da base vezes a altura também, mas a dividir por 3. A pirâmide é só o que vemos em cima. Em baixo, construí um prisma exatamente com a mesma base, exatamente com a mesma altura. Quer isto dizer o quê? Que a relação que existe entre uma pirâmide e um prisma, que tem a mesma base e a mesma altura, é que a pirâmide tem apenas 1/3 do volume em relação ao prisma. Ok? Em relação à área da pirâmide, é composta também pela área lateral e a área da base. Aqui já não duas vezes a área da base, porque só tem uma, a área da base, neste caso a área deste hexágono regular, e depois a área lateral é composta por triângulos, neste caso são todos iguais. Também, tal como ainda há pouco, bastaria calcular a área de um dos triângulos, multiplicar por 6, mas na pirâmide lateralmente teremos apenas triângulos. Em relação ao cilindro, o volume do cilindro, a área da base vezes a altura, tal como no prisma, a única diferença é que a nossa base é um círculo. Então temos que fazer π vezes ρ ao quadrado, a área do círculo, vezes a altura. No caso da área do cilindro, é composto pela área lateral e a área duas vezes a área da base. Temos duas bases. Na outra vez é a mesma coisa, é a quantidade de material, se fosse uma lata, uma lata de conserva, com este formato do cilindro, qual a quantidade de material que seria necessário para construirmos este cilindro que está aqui. Neste caso, duas vezes a área da base, tínhamos que calcular a área da base multiplicado por 2, e a área lateral. A área lateral, se nós planificarmos o nosso cilindro, o que nos vamos obter são então os dois círculos e um retângulo. O comprimento desse retângulo é 2 vezes π vezes o raio, é o perímetro deste círculo. O perímetro deste círculo. E a sua largura desse retângulo seria a altura do nosso cilindro. Daí a área lateral ser 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Mais 2 vezes π vezes raio ao quadrado, 2 vezes a área da base. Em relação ao cone, volume do cone, tal como na pirâmide, a área da base vezes a altura a dividir por 3, π vezes raio ao quadrado vezes a altura a dividir por 3, e a área do cone, temos apenas uma base, π vezes raio ao quadrado, e a área lateral prova-se que é π vezes raio vezes geratriz. E aqui temos então uma distância nova que não tínhamos nem no cilindro, nem no volume do cone, apenas nos aparece aqui, que é esta geratriz. Vou explicar-te o que é esta geratriz. Se considerarmos um triângulo retângulo em que um dos catetos é a altura do nosso cone, o outro cateto é o raio da base da nossa circunferência, do nosso círculo, do cone. E a hipotenusa deste triângulo, o que é que vai ser? Vai ser a nossa geratriz. Porquê? Se tivermos este retângulo e se considerarmos o eixo ali à altura projetada na base, e se esse retângulo, esse triângulo, se o rodarmos, o que a hipotenusa está a fazer? Está a gerar o nosso cone. E conseguiríamos depois fazer a construção do nosso cone. Então aquela distância, aquela hipotenusa que nós vemos deste triângulo retângulo é precisamente a nossa geratriz. Teremos duas hipóteses. Ou nos dão o valor da geratriz,
caso nos peçam a área do cone, né, ou só a área lateral do cone, precisaremos da geratriz, ou já lá está o valor, ou muito provavelmente vamos nos socorrer da altura do cone e do raio da base para aplicarmos o teorema de Pitágoras para descobrir a geratriz. Serão as duas hipóteses. Ora bem, começamos a fazer aqui então alguns exercícios de aplicação destes volumes e destas áreas destes sólidos. Começamos com um prisma, neste caso, um caso particular mais simples, um paralelepípedo. O paralelepípedo, este paralelepípedo é composto pelas 6 faces que tem, 2 bases. As bases são retângulos 5 por 4 e a parte lateral, os retângulos nós temos das faces laterais, também temos retângulos 5 por 4, 2 retângulos 5 por 4 e temos 2 retângulos que não são retângulos, são, se repararmos, 4 e a altura 4, temos precisamente 2 quadrados 4 por 4. É o que temos aqui lateralmente e nas duas bases. Com isto, facilmente conseguimos descobrir quer o volume, quer a área deste prisma que aqui está, deste paralelepípedo. Ora bem, em relação ao volume então, área da base vezes a altura. A base é um retângulo 5 por 4, a altura é 4, 5 vezes 4, vezes 4, 80 centímetros cúbicos. Vamos considerar sempre aqui a nossa unidade de medida, os centímetros, para os exercícios que iremos fazer. Em relação à área lateral mais 2 vezes a área da base, como podemos ver ali na fórmula do lado direito. A área lateral é composta por 2 retângulos 5 por 4, 2 retângulos 4 por 4, e 2 retângulos, e as bases são 2 retângulos 5 por 4. 112 cm quadrados de área do nosso prisma. Considera agora que no mesmo paralelepípedo se construiu uma pirâmide como esta que vês aqui. A base é um triângulo e a altura é precisamente a altura do nosso paralelepípedo. O que saber, o que precisávamos? Vamos apenas calcular o volume desta pirâmide e para determinar o volume desta pirâmide precisamos da área da base e ao colocarmos daí o GeoGebra 3D vai ser fantástico nisto, ajuda-nos a perceber o que é que nós temos. Se tiverem perspectiva, às vezes é muito difícil conseguirmos visualizar o que temos, mas colocando na posição certa, percebe-se facilmente que a nossa base é um triângulo retângulo, cuja base é 5 e a altura é 4. A altura da nossa pirâmide é a altura do nosso paralelepípedo, que também é 4. E já temos as nossas dimensões, as nossas distâncias que precisamos para calcular então ali o volume da nossa pirâmide. Então, volume da nossa pirâmide, área da base vezes a altura a dividir por 3, cálculo auxiliar, a nossa área da base é um triângulo retângulo de base 5, altura 4, os catetos, base e respectivamente a altura. 5 vezes 4, 20, a dividir por 2 dá 10 cm quadrados, que é a nossa área da base. A área da base vezes a altura, 10 vezes a altura 4 da nossa pirâmide, a dividir por 3, aproximadamente 13,3 cm cúbicos. Ora bem, próximo exercício, vamos calcular o volume desta pirâmide. É uma pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono regular e a nossa parte lateral, a área lateral, a parte lateral da nossa pirâmide é composta por estes triângulos que aqui estão isósceles. Para o volume, apenas precisamos da área da base e da altura. A altura é 6, estamos conversados, para a área da base. E agora aqui, duas hipóteses. Uma das hipóteses é a aplicação desta forma que está aqui em baixo, que é a área de um polígono regular, que se prova que é o perímetro a dividir por 2 vezes a apótema. A apótema é a altura destes triângulos que estão aqui. Temos 6 triângulos, a altura que está aqui destes triângulos é a apótema. Eu confesso que não gosto de decorar muitas formas, já temos algumas para decorar, e a estratégia que eu vou aplicar ali para determinar a área desta base vai ser calcular a área de um destes triângulos e depois multiplicar por 6. Okay? São duas estratégias, podes utilizar aquela que achares melhor. Ora bem, nosso volume da pirâmide então, a área da base vezes a altura a dividir por 3, a área da base vamos ter que determiná-la, a altura é 6 a dividir por 3. Cálculos auxiliares. Vamos nos concentrar num dos triângulos que estamos a ver ali, no nosso hexágono regular, apenas num dos nossos triângulos. O hexágono é a única figura, o hexágono regular, se nós traçarmos as suas diagonais, que vai dividir no número de triângulos igual ao número de lados que tem, são 6 triângulos,
São 6 triângulos equiláteros. Nos outros casos, se fosse um pentágono regular, um heptágono regular, teríamos triângulos igualmente, todos iguais, mas seriam triângulos isósceles. Este é um caso particular. Se nós sabemos que o nosso lado é 3, então temos aqui um triângulo equilátero em que todos os seus lados medem 3. Se traçarmos a altura deste nosso triângulo de x, este x é a apótema que vimos aqui na forma da área do polígono regular. Precisamos de determinar esta altura para determinarmos a área deste triângulo. A área deste triângulo terá que ser base, que é 3, vezes a altura, que vamos determinar agora, dividir por 2. Neste caso, para determinarmos este x, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. É um triângulo retângulo, cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 1,5 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado. Ok, efetuando então os cálculos, 3 ao quadrado é 9, 1,5 ao quadrado, troca de membro, troca de sinal, 9 menos 2,25 dá 6,75. Quais os números cujo quadrado dão 6,75? Mais ou menos raiz quadrada de 6,75, e a resposta será raiz quadrada de 6,75. Estamos a falar de uma distância que terá que ser necessariamente positiva. Poderíamos aplicar a área do polígono regular, a fórmula que está ali daquele lado, perímetro a dividir por 2 vezes a apótema. Eu vou fazer, como disse há pouco, vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6. Qualquer uma das duas fórmulas, teríamos este resultado que está aqui. A área de um dos triângulos, base, 3, vezes a altura, acabamos de terminar agora, raiz quadrada de 6,75, a dividir por 2. Isto é a área de um triângulo. Como temos 6 triângulos iguais, vezes 6, dá-nos aproximadamente 23,38. Neste caso, fiz um arredondamento aqui a 2 casas decimais. A nossa área da base, então, é 23,38, aproximadamente. A área da base vezes a altura, 23,38 vezes 6 é dividido por 3. Temos, então, um volume de 46,76 centímetros cúbicos. Vamos agora, por último, calcular o volume e a área deste sólido. Este sólido é um cone que está assente, precisamente em que as duas bases são iguais, a base do cone e a base do cilindro estão assentes uma na outra, as duas bases são iguais, e para calcular o volume deste sólido, então, é o volume do cone mais o volume do cilindro. Aqui não há qualquer dúvida. Em relação a este sólido, ele está assente ali no nosso plano, e o que é que ele é constituído? É constituído apenas por uma base, isto é importante, é a base do cilindro. Depois temos a área lateral do cilindro, e o que nós veríamos seria apenas a área lateral do cone. Então é isso que vai ser a área da nossa figura. Em alguns sólidos acontece isto. Não temos a fórmula direta, como temos aqui a fórmula da área do cilindro e a área do cone. Não temos propriamente os valores não temos de determinar exatamente como está ali. Neste caso é a composição destas três áreas. Em relação ao volume do sólido, volume do cilindro mais volume do cone, área da base vezes altura, área da base vezes altura a dividir por 3. Π vezes raio ao quadrado, o raio é 2, e a altura quer do cone, quer do cilindro é 3, vezes 3. No caso do cone a mesma coisa, π vezes 2 ao quadrado vezes 3, a dividir por 3, 50,3, é só ir à máquina e calculamos 50,3 centímetros cúbicos do volume do sólido. Em relação à nossa área do sólido, área da base, mais área lateral do cilindro, mais área lateral do cone. Consultando as nossas fórmulas, teremos então área da base π vezes 2 ao quadrado, área lateral do cilindro 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 3, mais área lateral do cone π vezes o raio, que é 2, vezes a geratriz, que não temos. A geratriz, como vimos há pouco, é a hipotenusa daquele triângulo retângulo que se obtém com um dos catetos é a altura do nosso sólido e o outro cateto é precisamente o raio, que é o 3 e o 2. E com isto vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a geratriz. Aplicando o teorema de Pitágoras, geratriz ao quadrado, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, geratriz ao quadrado igual a 13, geratriz igual a mais ou menos raiz quadrada de 13, quer dizer que a geratriz é raiz quadrada de 13, pois é positivo. Substituindo, temos então um volume, lá em cima, temos então um volume de 72,9 centímetros quadrados. Até o próximo vídeo.